de gestão pública e inovação. E hoje, claro, um Diálogo Smith muito relevante, muito diferente, especial, não só pelo tema, como pela presença de todos, claro, em especial aqui, né, do prefeito Bruno Covas. A gente hoje, então, está marcando o relançamento do Prêmio de Inovação da cidade, é um prêmio que aconteceu há alguns anos, e hoje a gente marca esse relançamento e já estendo muito o convite para que todos conheçam mais, todos os servidores, mas também a sociedade conheçam mais e participem. Para a gente começar, eu gostaria de passar, então, para as palavras iniciais do secretário Daniel Annemberg. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos e a todos. É um grande prazer estar aqui hoje. Aliás, é um grande prazer estar recebendo o nosso prefeito, Bruno Covas, e recebendo o Sérgio Aveleda, que é um grande amigo que acabou de assumir a Secretaria de Gestão e fez muita parceria conosco aqui quando era secretário de Mobilidade e Transportes. Bom, também fico muito feliz de ver a casa cheia. Estava falando com o Sérgio aqui que a gente precisa, inclusive, fazer mais diálogos com as outras secretarias, eventos como esse. Fernando, Sérgio já estava falando, vamos fazer mais, vamos trabalhar junto para toda a prefeitura estar participando de diálogos. E queria dizer que não seria melhor lugar do que esse, o MobLab, que é inovador, que traz tantas coisas interessantes com criatividade para a cidade de São Paulo, do que ser aqui para a gente relançar o Prêmio de Inovação. O Prêmio de Inovação, prefeito, que nós estamos aqui lançando hoje, saiu no Diário Oficial, a portaria, e a ideia é ter até 3 de setembro o prazo limite para inscrições do prêmio, sendo que até 1º de outubro o prazo para envio do detalhamento dos projetos, e aí no final de outubro a gente vai divulgar os semifinalistas, novembro a gente vai ter uma apresentação oral, e em dezembro o evento de premiação. Nós já convidamos todos vocês para o evento de premiação, assim a gente definiu o dia, mas é muito importante que todos os servidores participem. E não só os servidores, é muito importante que a sociedade civil, as startups, os empreendedores, nós vamos ter categorias, né, de inovação para processos internos, vamos ter uma categoria para inovação em atendimento ao cidadão, e vamos ter uma categoria também para pessoas de fora da máquina pública que possam nos ajudar a inovar e ter criatividade na solução dos problemas de São Paulo. Aqui no MobLab, nós já tivemos alguns resultados muito importantes e interessantes. Aplicativos, por exemplo, para saber que horas o ônibus passa no ponto. Onde nós temos vagas para deficientes e idosos na cidade de São Paulo. Temos também uma startup agora que começou aqui, que está trabalhando, por exemplo, o Waze da bicicleta. E várias outras iniciativas na área de mobilidade e transportes. E nós queremos não só nessa área, mas em outras áreas, que nós tenhamos cada vez mais, e o Sérgio comunga comigo, aliás, foi agora há pouco, né, visitar lá fora, abertura de dados de forma organizada, com segurança, para que a gente possa, com as startups, com os servidores, ter soluções criativas e inovadoras para a cidade de São Paulo. O nosso objetivo justamente é esse, prefeito, é fazer com que um espaço desse possa nos ajudar a resolver problemas complexos e urbanos da cidade de São Paulo. Esse laboratório, e a gente espera que a prefeitura a gente consiga fazer em várias outras áreas, esse é o grande objetivo, fazer com que não só gere negócio, isso é importante, mas que ajude a todos nós a resolver problemas da cidade de São Paulo. Por isso eu fico muito feliz de estar relançando o Prêmio de Inovação, do prefeito está aqui, do Sérgio está aqui, e pedir para vocês, vamos juntos, precisamos inovar, precisamos de criatividade para resolver os tremendos problemas que a gente tem na cidade de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço. Obrigado, Daniel. Antes de passar a palavra para o secretário Aveleda, eu também me faltou mencionar que após essas falas de abertura, a gente vai ter uma conversa, uma palestra seguida depois de uma conversa com a professora doutora Gabriela de Brelas, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, a quem também agradeço muito pela presença. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o secretário Sérgio Aveleda. Muito obrigado, prefeito Bruno Covas, professora convidada que está aqui prestigiando a gente, Gabriela, o secretário Daniel Annemberg. Cumprimentar aqui também o André Galvão, diretor da Prodan, o Rogério, presidente da Prodan,
o Manuelito, amigo querido, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, cumprimentar a todas e a todos, o Pedro de Paula, da Bloomberg Philanthropies, que é uma aliada da Prefeitura de São Paulo, na execução deste projeto. Em primeiro lugar, registrar, prefeito, a alegria de estar de volta aqui ao Mobilab, este que é um ambiente que eu penso que é um exemplo de como o poder público deve se relacionar e buscar resolver os seus problemas. Até no desenho desse espaço, eu brincava com a Daniela, que também quero cumprimentar, que é a coordenadora aqui do Mobilab, eu dizia que eu queria trabalhar num lugar como esse, um lugar aberto, com ar de juventude, com ar de inovação, com ar disruptivo. E é num ambiente desse, a gente conhece uma organização não pela sua missão e sua visão, a gente conhece a organização pelos arquétipos. Quando você entra num lugar desse, você diz, aqui se pratica inovação. E de uma maneira que é muito interessante. A prefeitura tem os dados, as informações. Mas todos nós aqui que trabalhamos na prefeitura sabemos, por questões formais, dificuldade orçamentária, é muito difícil para o poder público avançar para criar novidade sozinho. Então ele abre esses dados, convida empreendedores, sociedade civil, para usar estes dados, conviver com os técnicos, por exemplo, aqui da CET e da SP Trans, e o que sai desse processo, desse ambiente, são soluções inovadoras e disruptivas que resolvem efetivamente problemas dos cidadãos. Por exemplo, aplicativos que ajudam a gente a localizar o ônibus, placas que reduzem o custo para semáforo, tudo isso foi criado aqui nesta parceria. E o Daniel tem razão. O passo seguinte é ampliar. Nós ontem fizemos um seminário, prefeito, o dia inteiro, workshop, entidades da sociedade civil, servidores municipais, discutindo o plano de ação da OGP. O que é a OGP? Open Government Partnership. É uma organização internacional da qual o Brasil faz parte. São Paulo é a única cidade brasileira que faz parte da OGP e que visa assegurar a abertura de dados, transparência e participação da sociedade civil. Tudo isso acontece aqui no Mobilab. O Mobilab é uma síntese de ação de governo aberto e governo transparente. E o prefeito Bruno Covas já determinou que a gente amplie estas ações em outras áreas da cidade. Então, registrar primeiro a alegria de estar aqui nesse ambiente que reflete uma filosofia de governo participativo, democrático e transparente. Segundo lugar, cumprimentar o Daniel por relançar o prêmio. A gente retomar a ideia de criar incentivos para as pessoas inovarem. Nós vamos fazer isso também na Secretaria de Gestão. Vamos, por determinação do prefeito Bruno Covas, envolver mais os servidores, trazer os servidores para nos ajudar a encontrar soluções para os problemas que nós enfrentamos, que não são poucos, são imensos, porque esta cidade é imensa, é complexa, mas é maravilhosa. Eu sou como Jaime Lerner, cidade não é problema, cidade é solução. É na cidade que as pessoas encontram as suas oportunidades, as possibilidades de desenvolvimento, de acesso à educação, ao lazer e, fundamentalmente, à convivência humana. Parabéns, Daniel. Conte com a Secretaria de Gestão para que a gente possa apoiar na administração desse prêmio e o ano que vem estarmos desfrutando das ações que virão, certamente, das soluções que serão apresentadas pelos participantes. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Agora, finalmente, eu gostaria de passar para o prefeito Bruno Covas. Bom dia a todos, bom dia a todas. Comentar os secretários Sérgio Peleda, Daniel Annenberg, a secretária Marinalva, comentar o Rogério, presidente da Prodan, que fez aniversário ontem. Estou esperando o bolo para poder cantar parabéns. Queria saudar a Daniela, cuida aqui do espaço, a professora Gabriela, que vai falar aqui hoje, comentar todos os servidores aqui presentes. Quando o Daniel foi me levar o convite para poder estar nesse relançamento, eu fiz questão de aceitar, reorganizar a agenda por vários motivos. E eu queria aqui ressaltar 4 deles. O primeiro desses motivos é que nós estamos num espaço que não foi feito nessa gestão. E eu acho importante a gente ter essa cultura de que pouco importa quem iniciou um bom programa. É dever do gestor público dar continuidade àquilo que foi iniciado anteriormente, que a gente acaba ampliando a disputa política eleitoral para a gestão. A disputa política eleitoral precisa ficar restrita aos momentos eleitorais. E a gente precisa dar continuidade, porque eu acho que é isso que a população espera de um gestor, que pouco importa. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, porque eu acho importante a gente estar presente, né? Não é porque não foi iniciado nesta gestão que eu vou virar as costas e vou querer diminuir a importância de um espaço como esse, que já foi aqui ressaltado pelo Daniel e pelo Sérgio.
O segundo deles, por uma questão, até vamos assim, de foro íntimo, há um prêmio também de inovação dado pelo governo do estado, que se chama Prêmio Mário Covas. Não poderia replicar o nome aqui no município, né, porque senão eu iria preso. Mas a gente replica pelo menos a ideia, que é premiar as boas inovações na administração pública municipal. O terceiro motivo é que um prêmio como esse mostra que não é verdade aquilo que grande parte da população acredita, de que servidor público não presta. Esse prêmio como esse demonstra que servidor público é engajado, é motivado, tem ideias novas, consegue ajudar a administração. Inúmeros prêmios que são dados aqui, que foram dados em 2007, em 2008, quando o prêmio existia, e que são dados no governo do estado, são iniciativas que vêm lá do quarto, do quinto, do sexto escalão da administração pública, que não iniciam no gabinete do governador, do prefeito, demonstrando que há sim uma grande burocracia que ajuda a pensar a máquina pública, que ajuda a se reinventar, que ajuda a buscar saídas alternativas para melhorar a prestação do serviço. E o quarto motivo é que uma linha do prêmio é dedicada à sociedade civil. E acho que esse é o futuro da cidade de São Paulo, a economia criativa. Não adianta a gente querer buscar mais indústrias, desenvolver muito a agricultura na cidade de São Paulo. A gente precisa focar naquilo que é a nossa vocação. E a economia criativa é a vocação da cidade de São Paulo. Então a prefeitura poder premiar boas iniciativas que vêm do setor privado é uma forma da gente estimular o setor privado a poder investir mais, a poder se dedicar mais para fazer de São Paulo um grande case de sucesso no mundo, mostrando que aqui a gente tem sim espaço, tem RH, tem investimento, tem tecnologia para poder ter um grande hub de economia criativa que seja exemplo para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. Então, parabéns, Daniel, por essa iniciativa, parabéns a todos vocês, espero que a gente possa, em breve, poder estar entregando os prêmios para as boas práticas que a gente tem aqui na Prefeitura de São Paulo, replicando essas boas práticas para outras secretarias e demonstrando também para outras prefeituras do Brasil que aqui o servidor, pelo menos aqui em São Paulo, o servidor público municipal é dedicado, é preparado e ajuda a governar a cidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, prefeito, secretários. Agora, convido, claro, se puderem acompanhar ou se tiverem que sair. E aí, muito obrigado pela presença novamente. E aí agora, então, eu gostaria de convidar a professora doutora Gabriela Debrelas, que é também professora da Unifesp e assessora de Relações Institucionais na universidade, para conversar com a gente sobre, então, o desafio da inovação, a importância de iniciativas desse tipo. Muito obrigado pela presença, Gabriela. Bom dia a todos nessa manhã fria. Aqui está muito gostoso, tá quentinho. Só para eu ter uma ideia do público que está aqui presente, quantos aqui são servidores públicos? Tá. Organizações da sociedade civil, coletivos, movimentos? Tá. Acadêmicos, que também, né, são sociedade civil, mas enfim, especificamente hoje mestrandos, doutorandos, perfeito. Bom, também sou servidora pública, né? Desde 2012 eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, concursada, e vivo o que é ser servidor público. Então, apesar de ter estudado, feito meu mestrado e doutorado em administração pública, eu acho que é como professora de uma universidade pública e hoje na gestão, há 1 ano e meio, junto à reitora da Universidade Federal de São Paulo, que eu sei o que é administração pública na prática, na veia, na sua dureza e também nos seus desafios que tanto nos movem, né? Acredito que se estamos aqui hoje e temos esse ethos público, aqueles que, né, estão aqui, sabem da importância dessa dedicação, né? Somos servidores, nós servimos ao cidadão e ao povo e à cidade onde estamos. Bom, primeiro queria agradecer, né, o convite do Fernando, dos secretários, do MobLab aqui, por estar aqui presente, parabenizar a iniciativa de retomar esse prêmio. Eu espero que esse prêmio agora fique, não seja descontinuado. Quando a gente discute inovação em políticas públicas, é fundamental a gente pensar que a descontinuidade não pode ser uma regra, né? A gente tem que realmente manter essa continuidade daquilo que funciona e daquilo que é tão importante.
existem iniciativas como essa que deram muito certo e finalizaram por falta de recursos, na verdade. O programa Gestão Pública e Cidadania, da Fundação Getúlio Vargas, tem uma história de praticamente 10 anos de premiação de melhores práticas em governos locais. E esse caso foi, enfim, é um caso que aconteceu na Fundação Getúlio Vargas, né, em São Paulo, mas ele serviu de exemplo para universidades e para outras cidades, pela riqueza das iniciativas que de lá, né, eram premiadas, que saíam, que eram divulgadas, e isso estimulava outros municípios a pensarem em soluções parecidas e por aí vai. A Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, também tem um ciclo de premiação desde 1996, de inovação na gestão pública, que é um prêmio extremamente rico. Tanto o Programa Gestão Pública e Cidadania quanto o programa, né, a premiação da ENAP tem disponível na internet todos os casos, né, que foram premiados. Isso é muito interessante. Se a gente começar a olhar, deixa eu ver o que em 96 era premiado, e hoje, mais de 20 anos depois, o que está sendo premiado, é muito interessante ver a evolução na gestão pública. Então, se a gente pensa, gestão pública, como a gente é retratado, o que se pensa, sempre vem atrelados aos nossos, né, ao nosso papel, palavras muito negativas, mas existe sim inovação na gestão pública, existem iniciativas extremamente inovadoras e que merecem muito destaque. Apesar de não ser um campo tão estudado, merece mais, dentro da área acadêmica, merece sim mais atenção. Não é um campo ainda com tantos estudos, e aí quem pesquisa ou tem interesse aí de aprofundar, fazer mestrado, doutorado, discutir inovação é importante na gestão pública, então há uma carência de estudos, então convido vocês a pesquisarem o tema. Aqui a gente pode citar, na cidade de São Paulo, inúmeras iniciativas que podem ser destacadas. O Mobilab, como foi colocado, e eu gostei muito da palavra do prefeito, que coloca que aquilo que é bom, que foi uma iniciativa, mesmo sendo de uma gestão anterior, tem que ser mantido. E isso é fundamental. O cidadão não aguenta mais que as coisas mudem, que as coisas, enfim, sejam descontinuadas, como a gente falou inicialmente. Temos também uma recente iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, quando eu recebi um e-mail falando, né, a Secretaria Municipal de Educação, junto com a Unesco, convida pessoas, acadêmicos, para pesquisarem, né, de forma, né, com os dados da Secretaria Municipal de Educação, fazerem pesquisas acadêmicas sobre educação e como melhorar a educação. Então, é um convite da Secretaria Municipal de Educação, junto com a Unesco, aos cidadãos, aos pesquisadores, para, juntos, pensarem em políticas públicas. Isso é um exemplo de cocriação e está acontecendo agora. As inscrições, inclusive, foram prorrogadas. A Câmara Municipal de São Paulo, desde 2012, realiza hackathons. Então, outro exemplo aí, e a gente sabe que, né, a Prefeitura também, mas a gente tem exemplos aí de longa data de hackathons acontecendo. O Poupa Tempo, acho que é um dos melhores exemplos de inovação na gestão pública e que funciona maravilhosamente bem. Eu sou usuária, eu falo como cidadã. Então, é um exemplo que a gente pode citar também. Se a gente for pensar numa política pública inovadora e que o Brasil exportou, o Brasil afora, né? Teve, né, ela também tem origens de fora, mas o modelo que a gente tem do Programa Saúde da Família é um programa de política pública inovadora e que tem, assim, um alcance e benefícios para a população gigantescos. No governo federal, hoje, eu posso falar muito, né, tudo que envolve o governo federal, a gente tem o Sistema Eletrônico de Informações. Então, hoje, toda a parte... Quando a gente tem que mandar um ofício para Brasília, então, a gente está aqui, eu fico muito feliz, estou na cidade de São Paulo, estou numa cidade com muita infraestrutura, mas com quem eu tenho mais que conversar sobre educação, não é com a Secretaria Municipal de Educação, nem com a Secretaria Estadual, é com o Ministério da Educação. Então, se a minha reitora tem que mandar um ofício para o ministro, a gente manda por e-mail e alguém tem que ir lá tinha que ir lá protocolar, chegar lá no Ministério, protocolar esse ofício. Aí vem o famoso carimbo. Então, quando a gente pensa em administração pública, o carimbo né, tem um peso, um símbolo muito forte. Carimba e a gente volta para casa com o documento carimbado de que foi protocolado. Hoje não tem mais isso, porque tem um sistema eletrônico de informações que me permite mandar um ofício e eu tenho uma assinatura digital e hoje eu posso mandar esse ofício de onde eu quero que eu esteja, que eu não preciso estar no meu escritório, não posso estar na minha casa, posso estar fora de São Paulo, que esse ofício vai ser encaminhado e os processos são acessíveis, transparentes, existe histórico. Então, aquilo de você pegar uma pasta de um processo e sumir com essa pasta não existe mais. Então, você tem hoje, tem pessoas que fazem assim, né? Cadê a pasta do processo 9.000? Blá, blá. Então, vocês sabem como isso pode parar a administração pública. Hoje, você
E o que eu estou falando é extremamente óbvio, gente. Não estou inventando a roda aqui. É acesso à informação, é deixar isso transparente, é deixar o histórico disso acessível. Então, hoje a gente tem o sistema eletrônico de informações funcionando bastante bem. Óbvio que tem aquelas pessoas que não gostam muito de usar, tem todo um processo de aprendizado, mas posso dizer que ele funciona bem. Bom, mas qual o objetivo disso tudo? Eu aqui citei 6 práticas apenas, existem milhares, né? O objetivo disso tudo é melhorar a qualidade de vida do cidadão, é trazer melhores serviços, é trazer qualidade de vida, é trazer melhoria para esse cidadão. E isso é o que nos, né, faz estar aqui. Acho que todo mundo está muito com essa toada aqui hoje, mas não é só melhorar a qualidade de vida do cidadão que esse prêmio busca, na minha opinião, trazer ao premiar boas práticas, tanto em serviços internos, inovação, né, com a participação da população e também processos. Eu acho que tem aqui um papel de valorização do servidor público que é fundamental. Eu acho que, assim como pensar na qualidade de vida do cidadão e na sua melhoria é importante, eu acho que valorizar o servidor público, e esse prêmio tem um papel fundamental nisso tudo. Como servidora pública, a gente sabe, né, quantas vezes a gente recebe elogios pelo que a gente faz e quantas vezes sofremos ataques. Então, acho que parar para pensar por que a gente está na gestão pública, então quem vai submeter projetos para essa premiação, sabe, por que eu estou aqui? Por que muitas vezes eu ganho bem abaixo do que eu ganharia se eu estivesse na iniciativa privada? Nós apagamos incêndios todos os dias, muitas vezes não conseguimos realizar o trabalho com a qualidade que a gente gostaria, porque tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente está aqui porque a gente tem um motorzinho que nos move, né, que é a nossa motivação, e tem o ethos público aí que toma conta da gente e que faz a gente querer fazer acontecer, mesmo em momentos de muita complexidade. Então, a valorização do servidor público me parece que é fundamental, e eu espero que esse prêmio destaque servidores. E o bom de garantir a continuidade disso é que o fato de você não ganhar neste ano não quer dizer que você não ganhe. Você vai ter esse prêmio no ano seguinte, você vai ter esse prêmio no ano seguinte, e tem que se encontrar as formas institucionais legais para garantir que esse prêmio fique e se perpetue. Então, independente de entra governo, sai governo, a inovação da gestão pública vai ser premiada, e a sociedade civil vai demandar, e os servidores vão demandar que essa premiação continue, né? Então, acho que essa valorização ela é muito importante. E foi muito bacana esse convite, porque de vir aqui falar com vocês no Mob Lab, que eu ainda não, apesar de outros convites anteriores, não tinha conseguido vir. Eu fico muito feliz de estar aqui, estou me sentindo muito bem. Me fez relembrar um artigo que eu escrevi com 2 colegas da universidade, o professor Ricardo Bueno e a professora Natasha Salinas, que agora está de licença da Unifesp e está na GV do Rio, sobre desafios da gestão pública para o século XXI. E a gente elencou 6 desafios. Governo aberto, sendo o primeiro, combate à corrupção, sendo o segundo, as parcerias entre Estado e organizações privadas, o uso de Big Data como espaço para a coprodução de serviços públicos baseado em conhecimento, o compartilhamento de serviços administrativos e de apoio como meio de redução de custos, então compartilhamento entre diferentes áreas, e o processo decisório dentro de organizações públicas. Para cada um desses itens é possível citar inovações que vêm ocorrendo ou potencial de inovação por acontecer. Mas eu hoje, já trabalhando na gestão, diria que tem um 7º desafio que nós não pensamos, né, quando escrevemos esse artigo, que, na minha opinião, é o primeiro desafio. Hoje, se eu tivesse que reorganizar em ordem de prioridade, eu diria que é o primeiro. E esse primeiro desafio, eu fico, né, feliz que essa premiação tem a gestão e a inovação e tecnologia juntos, porque, para mim, é um dos principais desafios hoje da administração pública, que é a gestão de conflitos. A gestão de conflitos hoje, gestão e, né, o que eu entendo que é o ideal, a mediação de conflitos, demanda muito tempo da administração pública. Então, se a gente parar para pensar, né, várias pessoas também olhando, entendendo, a quantidade de brigas, processos administrativos disciplinares, sindicâncias, etc., o tempo gasto com isso, a quantidade de pessoas que adoecem por conta disso, e também o custo disso, porque esses processos têm custo, né? A AGU, a Advocacia Geral da União, já fez um levantamento do custo de todos os processos administrativos disciplinares ligados a órgãos da União. O custo disso para o Estado, né, para municípios, para o governo federal, é gigantesco. Então, eu gostaria muito de ver aqui
enfim, alguma inscrição que trouxesse aí ideias para gerir, lidar e melhorar a questão dos conflitos nas organizações públicas que têm características muito peculiares, né? Então, se a gente for ver como os conflitos são, né, tratados na iniciativa privada versus a iniciativa pública, as instituições públicas é bem diferente. A gente tem características muito específicas, né? Então, que faz com que os conflitos tomem proporções e encaminhamentos, às vezes, não tão positivos. Então, um desejo meu é que alguém traga aí uma solução milagrosa, inovadora e realmente que faça mudar aí a questão dos conflitos na gestão pública. E já finalizando a minha fala, eu gostaria de dizer que também me agrada muito a ideia de ter o terceiro item de inovação aberta, né, de inovação para organizações da sociedade civil, universidades, onde eu me encaixo, também possam trazer aí ideias inovadoras para a gestão pública, e aí os dados abertos são fundamentais. Então, que bom que o OGP tá aqui caminhando. O Brasil entrou no OGP, que foi lançado em 2011, com muito destaque, e a gente tem que dar força para governo aberto, sim. Porque é o que se espera de um governo democrático, a gente tem que ter essa abertura, dados abertos são importantes, e porque a sociedade pode ajudar, né? Então, e aí, quando eu falo em jovens, em sociedade, eu quero falar também de jovens e aqueles mente jovem, né? Porque não só os jovens entendem de tecnologia, etc. Muitos não tão jovens têm mente jovem e têm sinapses e conexões que as minhas, assim, são... Não, né? Meu conhecimento tecnológico, né? É o básico, mas eu acho que tem um público, pessoas que já têm outros chips e têm outra capacidade de pensar, que tem uma facilidade para analisar dados, para pensar e para conectar, e já tem iniciativas. Para a questão da corrupção, já tem muitos movimentos coletivos trabalhando com análise de gastos de candidatos, de deputados, etc. Então, tem já muitas iniciativas acontecendo. Então, como desafio a questão dos dados abertos como premissa para a sociedade civil poder analisar e trazer mais inputs para isso. Além disso, articulação. Então, as pastas têm que estar articuladas. Saúde, educação, cidadão é um só. Né? Então, se ele puder ir cuidar, deixar a filha na creche, ir ao lado no posto de saúde e saber que ele tem que ir no posto de saúde porque a consulta médica dele está chegando, a consulta anual, isso tudo com o uso de dados, prontuário eletrônico, etc., tem como ser facilitado. Eu vou reforçar, meus alunos têm 18, 20 anos, eu reforço a importância dos jovens nisso tudo, tá? Então, acho que tem jovens ávidos por participar, com muita facilidade de usar a tecnologia, de pensar e de conectar. Então, trazer eles para esse momento e para essa discussão é importante. Garantir a perenidade, a não desconstrução. Então, minha sugestão é encontrem todas as formas para que essa premiação se institucionalize, então que ela fique presente na gestão pública municipal de São Paulo. E pensar, obviamente, e a questão da premiação. Eu falei, qual é a premiação? Eu acho que o prêmio que vem por aí, eu acho que todo mundo deve estar curioso. Eu fiquei pensando, mas qual que é a premiação? Porque é óbvio que é um estímulo também, né? É um estímulo, a premiação que vem por aí, eu acho que tem inúmeras possibilidades, mas o reconhecimento e fazer realmente uma ampla divulgação desses ganhadores e dessas iniciativas, para quem ganha, para quem participa, é muito bacana, tá? Então, minha fala se encerra por aqui, né? Eu fico feliz de ver a abertura para a inovação, a estrutura necessária para isso, legalmente, como garantir que isso fique perene, e estou muito animada para ver quais são os casos que vão ser aí inscritos e desejosa para que a questão dos conflitos realmente tenha aí um olhar especial, porque como servidora e na gestão vejo como isso é importante, é nevrálgico para o bom funcionamento, né, da administração pública. Obrigada. Se você quiser, por favor. Bom, agora
Agora a gente vai ter a oportunidade, então, nos próximos 20 minutos, 20, 30 minutos, de fazer, então, a conversa, um debate com a professora Gabriela. E eu queria reforçar só alguns pontos antes da gente abrir, para vocês irem pensando nas perguntas. Gostei muito dos exemplos que você citou, muita coisa, inclusive, de ligação, né, de iniciativas ou que já foram feitas ou que estão sendo desenvolvidas. Quando você falou do SEI, né, um colega nosso que está aí, responsável, colega e toda uma área, responsáveis por implementar isso. A gente já está com 85% dos novos processos entrando pelo SEI, com a meta de chegar a 100% proximamente. Então, também estamos... Chama-se, exatamente, a gente implementou de novo dentro dessa ideia de se inspirar ou até copiar mesmo, sempre que possível pegar. Tá? Eu queria falar talvez um pouquinho também, explicar algumas coisas do prêmio, como é que vai funcionar, e de novo reforçar o convite para quem tiver interesse em inscrever as iniciativas, reforçar que é uma iniciativa, então, né, da Secretaria de Gestão, em parceria, e nós entramos com uma parceria, né, de inovação e tecnologia, uma equipe grande que tem se dedicado muito nos últimos meses para a gente poder estar aqui hoje. A ideia do prêmio é isso. Como o secretário Daniel Annemberg falou, nas próximas semanas a ideia é só fazer uma pré-inscrição, enviar um resumo do prêmio, os dados da equipe, algo muito simples, só para a gente sentir realmente qual, né, saber quantas iniciativas vão estar inscritas e poder validar mesmo, ver se está dentro da categoria certa, etc. Aí a gente homologa, provavelmente todas ou quase todas as inscrições, e convida então as equipes aí sim a detalhar, mandar mais informações. Vai ter um segundo formulário, que esse segundo formulário vai estar muito baseado nos critérios. Eu queria reforçar, eu estou aqui com o regulamento em mãos, todo o regulamento, essas explicações está no site, premiasampa.prefeitura.sp.gov.br, mas eu queria reforçar quais são os critérios que a gente vai usar para pedir mais informações, e depois a comissão julgadora final vai ser composta apenas por membros externos, e já esperamos contar com a participação de pessoas como a Gabriela na comissão julgadora, e aí ela vai se pautar pelos seguintes critérios: inovação, ou seja, quanto é uma mudança significativa no processo ou nos serviços; resultado, impacto; a melhoria perceptível da situação anterior e a satisfação de usuários, de cidadãos; a participação, então um papel mais ativo das pessoas, seja cidadãos, seja servidores, diretamente impactadas pela iniciativa; eficiência, a utilização eficiente e econômica dos recursos financeiros, físicos e de pessoal da área pública; transparência, dando então acesso público a informações relevantes, dados, para que a gente tenha melhor monitoramento e controle social; continuidade, justamente essa atenção a fatores que ampliem a possibilidade daquela ação continuar ao longo do tempo; replicabilidade, quanto que é fácil replicar, potencial de servir de inspiração para outros órgãos da prefeitura ou até de outros governos; e, finalmente, parcerias. Quais são os parceiros e, em especial, dando atenção a ações coordenadas com parceiros internos à gestão pública. Tá? Então, esses são os critérios. E, então, daqui a pouquinho a gente vai estar... tem alguém passando o outro microfone para poder fazer pergunta? A gente vai estar... Isso, o Felipe... também ali da equipe, está com o microfone, então gostaria... eu vou começar com uma pergunta para a Gabriela, e depois, quem quiser, só levantar a mão, e daí o Felipe passa o microfone. Tá? E só para falar uma outra coisa que eu ia comentar, Gabriela, é verdade, a ENAP, a gestão pública, foram e são grandes inspirações. A gente foi mesmo atrás desses prêmios também, o prêmio Mário Covas, e há exemplo disso também o prêmio que já foi realizado em 2007 e 2008 pela EMASP, né, a nossa Escola Municipal de Administração do Servidor. Também tem lá os projetos premiados em 2007 e 2008, então também vão poder servir de inspiração para as pessoas. Tá? Queria que você comentasse um pouquinho dos critérios, o que te pareceram, o que você acentuaria deles.
Eu achei muito bom. Eu gosto muito da ideia. Eu vou pegar aqui os critérios. Eu estou com eles impressos, mas você também trouxe. Primeiro, a questão de ser inovador, então, que traz mudança em relação a algo que estava sendo feito. Isso é fundamental. Então, que mude, que melhore, né? Que mude para melhor. Que tenha. Aí, a questão da mensuração do impacto é importante. Então, como a gente mensura? Cada área é uma área, cada caso é um caso, mas a gente precisa mensurar. Realmente, muitas vezes essas inovações têm custos envolvidos, né? Isso vai levar um custo e qual é o impacto disso em termos de melhorias? E essas análises têm que ser feitas. Isso é fundamental. Então, como vai impactar e como mensurar esse impacto? Nem sempre é tão fácil de mensurar, tá? Isso é um desafio. Ontem eu estava numa apresentação onde tinha os 3 reitores das universidades estaduais, junto com a FAPESP, falando das métricas de avaliação do trabalho das universidades, né? Então, fala-se que elas custam muito caro e que elas dão muito pouco. E aí, quando a gente vai fazer uma análise de produtividade, você tem lá quantos estudos são publicados em revistas internacionais. Então, o pessoal da física publica muito em revista internacional, o pessoal da matemática, da engenharia, tal. Aí você tem também aqueles da engenharia de pesca que não publicam tanto em revistas internacionais. Mas os estudos que eles realizam, por exemplo, para as comunidades ribeirinhas no Amazonas, tem um impacto gigantesco para a melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas. Então, nos índices, em termos de vou publicar e vou ganhar aí pontinhos, pode ser que a engenharia da pesca na região do Rio Negro não seja tão interessante, mas o impacto que ela causa para aquela comunidade é gigante. Aí você pode avaliar de várias formas, melhorias dos indicadores sociais, etc., mas para isso você tem que ter um tempo, né, de análise, etc. Então, só estou dizendo que o impacto, às vezes, tem muitas formas de você medir e, às vezes, algumas não tão claras. E talvez o desafio também seja colocar isso. Eficiência, efetividade e eficácia, para mim, são fundamentais quando a gente pensa em administração pública. São conceitos que se confundem, mas a ideia é fazer mais com menos, fazer melhor e realmente que aquilo tenha um resultado bastante esperado, né? A questão da transparência, acesso público às informações, isso é fundamental. E a questão, gosto muito da ideia da questão da replicabilidade. Eu acho que São Paulo, a ideia de que São Paulo lidera, né, que é uma coisa bem dos bandeirantes, mas da nossa história. A verdade é que a gente está numa cidade de mais de 11 milhões de habitantes, também uma capacidade estatal perto de outras cidades aí bastante invejável. 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. E não tem a quantidade e, muitas vezes, o preparo dos servidores públicos que nós temos em São Paulo. Então, você poder fazer programas, ter iniciativas que podem ser usadas Brasil afora, em contextos onde as pessoas não teriam jamais condições de desenvolver isso, é maravilhoso. Então, quando se desenvolve um aplicativo, uma ferramenta, acho que tudo tem que ser desenvolvido para ser replicado, ser aberto. Realmente, a replicabilidade disso me parece fundamental. O nosso papel de poder fazer e melhorar, pensando no coletivo e não apenas, né, no nosso vizinho da porta ao lado, me parece muito, muito rico. Obrigado. Acho que temos já uma primeira pergunta ali, por favor. Se puder só se identificar, falar o nome, onde é, e daí a pergunta. Alô? Alô? Meu nome é Saulo, eu sou da Prodan, sou analista de negócios. Primeiro eu queria parabenizar o Rogério, que é o nosso presidente lá, pelo aniversário também, né? A gente não sabia, né? E ele tirou do nosso portal interno, porque a gente costuma dar chocolate para as pessoas. Então, ele daria 700 caixinhas de chocolate lá para o pessoal, então ele tirou do portal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriela, em relação ao que você falou sobre conflito e a transparência e até mesmo a cessão da informação entre órgãos. Essa pergunta que eu queria te colocar. Porque assim, a gente vê muita dificuldade dentro dos órgãos e entidades que trabalham com o poder público sobre essa cessão da informação. Ou seja, a gente tem sistemas que são criados, às vezes, isolados, porque determinado órgão fala, eu sou o detentor da informação. Assim, como cidadão, eu não vejo que essa informação é do órgão, ela é do cidadão em si, né? Então, assim, para quebrar essa barreira, quais políticas ou o que seria sugerido da sua parte para quebrar essa fronteira, que ela é um impeditivo gigantesco, porque eu vejo dentro da minha organização desenvolvimento de sistemas isolados porque um determinado órgão não cedeu uma determinada informação. Então, assim, a gente é prejudicado
por questões que não foi cedido lá um termo de liberação da informação, coisa do tipo. E assim, quando eu falo eu prejudicado, é o Customer Success, que o Rogério fala muito para a gente lá na empresa. Ou seja, eu não estou sendo prejudicado, o cidadão que está sendo prejudicado. Então, assim, eu queria uma palavrinha sua a respeito disso. E eu tenho mais uma pergunta só para seguir. É assim, em relação ao prêmio e aos aplicativos de inovação e criatividade, eu vejo assim, o que seria interessante, assim, visando, por exemplo, a gente tem a parte da SMPED, né, que trata com as pessoas com deficiência. E a gente tem muitas ideias dentro da nossa empresa que a gente tenta correr atrás também atrás do lab lá interno, que a gente tem um laboratório interno, mas eles têm também várias demandas e a gente não consegue também, às vezes, colocar as nossas iniciativas que são da parte nossa interna da empresa. Então, assim, o que você sugere dentro da empresa para abrir essa... Agora eu acho que está ligado. Para abrir esse canal, né, de... Pode falar no microfone, por favor. É que a gente está transmitindo. Né? Tá bom. Então, o que acontece? O que você vê como dentro da empresa poderia ser criado como um canal para absorver essas ideias? Porque a gente passa, mas assim, às vezes a gente não tem esse feedback constituído, assim, retornado, vamos dizer assim, né? Então são duas perguntas. Legal. Obrigado. Muito obrigado. Bom, obrigada, Saulo, pela sua pergunta. Bom, o bom de não ser, de ser da academia, né, é que eu posso falar várias coisas que às vezes tem que tomar muito cuidado na hora de falar, porque podem incomodar. Eu acredito que a principal questão, quando você, né, nos casos da Prodan, imagina, você tem que fazer um programa para uma secretaria, fazer o mesmo programa para outra, quando poderia ser um programa para um só, o custo seria muito menor e para o cidadão muito melhor, porque ele precisa entrar num aplicativo só, numa plataforma só e ter todas as informações que ele precisa ter. É óbvio que você está me falando, né? Mas nem sempre é assim, infelizmente não é assim. Eu acredito que para que isso realmente não se perpetue e esse custo e essa desorganização, enfim, não aconteça, precisa ser uma política de governo, né? Então, precisa estar na agenda, top priority da gestão, do gabinete do prefeito, e aí eu acho que a Secretaria de Gestão pode funcionar como articuladora disso. Então, o que a Prodan está desenvolvendo hoje? Qual a lista dos 20, né, projetos sendo desenvolvidos hoje? Como eles se articulam e onde está havendo algum tipo de dificuldade, eu acho que tem que vir uma orientação da gestão, do gabinete, do prefeito, do secretário de gestão, um papel articulador, para que isso seja, ver quais são os nós, que nós são esses, talvez, de fato, uma informação tem questões lá que não podem, são informações do cidadão, que, enfim, tem que ver o caso específico que você está trazendo, mas isso tem que ser trazido, na minha opinião, para uma articulação de gestão maior para que seja dado o andamento e o cumprimento disso. Né? Então, acho que tem que ser, não tem que estar só na retórica, mas tem que estar na prática e na agenda da gestão. Acho que, isso me parece que isso é fundamental, tá? É aquela lógica de realmente ser uma política mesmo, né? E ser seguida. E se você for fazer... Às vezes que ajuda também é mostrar o custo de fazer 10 programas iguais separados. Então, quantidade de pessoas envolvidas, o tempo, horas, tudo isso. Olha, se a gente conseguisse integrar, a gente traria uma redução de custo de tanto. Esses dados também ajudam a gestão a visualizar. Em relação, não sei se eu entendi direito o que você colocou, mas me parece que um espaço, uma ouvidoria de ideias, né? Uma ouvidoria de ideias poderia ser um espaço onde as pessoas mandassem suas ideias e às vezes elas nem querem se falar quem são, então que as pessoas pudessem mandar suas ideias e falar quem são, quem não são, mas realmente colocar um banco de ideias, uma ouvidoria de ideias, mas que tenha esse retorno. Então, mais do que falar, olha, você inscreveu sua ideia, que olha, vamos avaliar a sua ideia e te damos em 30 dias um retorno em relação a isso. Tá bom?
nesse sentido, eu vou aproveitar uma carona na sua pergunta e na sua resposta e só reforçar, né? A gente se debateu muito quando a gente estava pensando no prêmio, se deveria ser um prêmio de reconhecer ideias futuras, digamos assim, eu acho que isso deveria ser feito, poderia ser inovador, ou de práticas já existentes. E a gente optou, pelo menos nesse momento, para esse ano, em reconhecer práticas já existentes. Então, o prazo mínimo que a gente coloca, se não me engano, é de 3 meses, mas o que a gente acha mais relevante, mais do que existir ou não há 3 meses, é se já consegue demonstrar algum tipo de resultado. E a gente espera, claro, que o site está muito focado nesse momento só em receber as inscrições, mas à medida, claro, que o prêmio for se desenvolvendo e que a gente tiver mais tempo, é claro que a gente tem essa ambição também de que ele possa virar esse repositório de boas ideias, boas práticas. Tá? Temos mais questões? Quem gostaria aqui? Por favor, Felipe. Bom dia. Bom dia. Está funcionando? Bom dia, meu nome é Lília, eu sou da Secretaria de Relações Sociais e eu tenho uma dúvida. A gente pode inscrever, não tenho acesso ainda ao regulamento, né? Mas a gente pode inscrever um projeto e ele vai virar um aplicativo ou tem que ser obrigatoriamente um aplicativo? Peraí. Acho que precisa desligar isso aí para não dar interferência. Não, aplicativo é uma das opções, digamos assim, de inscrição, né? Nem todo projeto vai virar ou precisa ser aplicativo, digamos assim. A gente está falando de tudo, desde coisas especificamente tecnológicas mesmo, mas soluções também, inovação na forma de gestão da escola, na forma de gestão de um CRAS, enfim, de equipamentos públicos, né? A gente está falando em sentido amplo, né? Acho que isso... Projeto. Acho que isso diz muito ao respeito do nosso entendimento, do secretário, de que, né, inovação em tecnologia, e que nem toda inovação, o mais forte dela é o componente tecnológico. Tem muita inovação também que é do jeito que você trata o cidadão, a forma como você organiza o atendimento ao cidadão. Claro que é bom que tenha muita tecnologia por trás, mas é possível a gente fazer muito também sem ter o foco apenas único na tecnologia. Bom dia, meu nome é Eduardo, eu estou como assessor técnico na Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Gestão, que é o órgão central de gestão de pessoas, de recursos humanos na Prefeitura de São Paulo, até o dia 26, provisoriamente, como diretor do Departamento de Recursos Humanos, em substituição à titular. E, primeiramente, parabenizar a iniciativa. Eu acho que a inovação, ela se constitui por si só num desafio muito grande e tem que ser algo não só assim sazonal, tem que ser uma coisa perene para a administração. E quando a gente fala de uma iniciativa de inovação, como, por exemplo, a instituição de um prêmio, a gente sempre tem expectativas muito positivas e encaminhamentos assim encorajadores. Mas a gente se depara com a nossa realidade. A gente olha um pouquinho mais assim para dentro e a gente pensa, bom, eu tenho gestores ocupados demais, eu tenho agendas pessoais, às vezes, do nível de direção superior, que se misturam um pouquinho com a política de Estado, com a política pública. A gente tem peixes fora d'água, né? Assim, servidores que, por exemplo, poderiam estar sendo utilizados em atividades estratégicas, atividades táticas, atividades de inovação, e eles estão ali emperrados na questão operacional. Então, como que a gente pode lidar com tudo isso? Assim, é uma provocação, é uma pergunta, né? Fiz em forma de pergunta, é uma provocação. Acho que é algo que a gente tem que pensar cotidianamente. Que desafio a sua pergunta e que desafio o seu trabalho, né? Então, quantos servidores tem hoje na prefeitura, mais ou menos? Tá, é uma coisa gigantesca, é um colosso, enfim. Eu não tenho uma resposta de prontidão assim para a solução dos seus problemas, infelizmente, mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que trabalhar, que é com a motivação de cada um. Então, o que te trouxe aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Porque você está curioso, porque você tem ideias, porque você já tem alguma coisa que você está pensando em escrever, ou você tem pessoas
da sua equipe que estão pensando e porque você quer fazer mais e você quer melhorar. Então, não é todo mundo que tem isso dentro. Tem alguns que têm mais, outros que têm menos. Eu acho que você procurar quem são as pessoas ao seu redor que tem essa forma de pensar e tem esse motorzinho e essa coisa do tipo, não estou feliz, não estou satisfeito, quero mudar, quero melhorar, e eu acho que dá para mudar e eu tenho a energia necessária nesse momento para me engajar e para fazer acontecer. E você pode ter muito sucesso e você pode dar com a cara e bater a cara e não ser legal. Então, assim, acho que essa construção ela tem que ser muito inteligente, com pessoas engajadas como você, querendo fazer acontecer e tomando os cuidados necessários do diálogo, de conversar, de trazer, de entender por que essas pessoas estão lá. E realmente tem uma série de restrições. Então, se um funcionário público está lá, passou num concurso para cumprir tais tarefas, você não pode colocar isso, porque senão é desvio de função, né? Você tem aí 1000 questões e, não, isso é desvio de função, isso é... Mas, às vezes, você tem pessoas querendo fazer isso e aptas a fazer isso. Então, podem ser colaboradoras, não precisa, né? Ou seja, encontrar mecanismos. Eu acho que essa coisa de que o povo brasileiro é criativo, eu acho que o povo brasileiro é muito criativo mesmo, né? Porque em condições adversas e sem recursos, a gente consegue fazer acontecer, né? A Universidade Federal de São Paulo subiu num ranking agora internacional super importante da 7ª universidade brasileira para a 4ª, no último ano, que foi um ano dificílimo em termos de recursos para as universidades públicas. Por um lado, me fala assim, gente, como vocês são, né, vocês deviam reclamar. A gente reclama, óbvio, a gente briga, mas isso nos dá energia de falar assim, bom, olha só, a gente consegue mesmo com toda essa dificuldade. Então, a primeira coisa eu falaria para vocês, com certeza você não está sozinho, é trazer outras pessoas para essa iniciativa, começar a pôr no papel, começar a colocar e começar a dialogar, trabalhar com as suas técnicas de negociação e de convencimento. Né? É uma habilidade... Quando eu vejo algum desafio muito grande, e eu tenho tido muitos, eu falo, bom, como eu vou crescer com esse desafio? O que eu posso aprender? Porque eu vou me tornar uma melhor pessoa, mesmo que eu dê de cara no muro e não aconteça o que eu previ, o que eu quero. Eu vou crescer, eu vou aprender e eu vou estar tranquila que eu tentei fazer e procurei fazer algo melhor. Mas faça isso de forma pensada, articulada, conversada e com mais gente. Essa é a minha dica, assim, para esse seu desafio que eu senti que você está vivendo agora. Te ajudei? Tá bom. E se eu puder só complementar a excelente resposta da professora Gabriela, uma coisa que a gente vê aprendendo com os outros prêmios, né, observando o que acontece, quando uma iniciativa é premiada, é reconhecida, fica entre os finalistas, é muito normal, é muito comum também que ela ganhe mais apoio, ganhe mais visibilidade, às vezes é mais fácil depois conseguir mais recurso dentro, né, na secretaria, no órgão, então também pode ser, a gente sabe, todo mundo vive aqui essa correria, mas a gente sabe que às vezes conseguir dar, nesse período que a gente espera agora, né, dar essa atenção agora em agosto e depois em setembro, né, algumas horas a mais aí para conseguir fazer isso, pode também trazer um resultado, a gente espera muito legal para o ano que vem. Sempre da meia-noite às 6, né, e tem isso na semana. Imagina. Gente, acho que dá para colher mais talvez uma ou duas perguntas finais, acho que tem uma questão ali. E aí a gente consegue encerrar um pouquinho mais cedo. A gente sempre reserva um pouquinho de margem, né, quando tem eventos desse tipo, mas hoje tá dando bem para ficar no tempo. Pois não. Oi, bom dia. Primeiro, muito obrigado. Meu nome é Bernardo, eu sou assessor na Coordenadoria de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Secretaria de Gestão. E eu tenho um certo receio quanto à sustentabilidade de iniciativas de inovação. E assim, eu tenho realmente uma impressão, eu não conheço os dados sobre a continuidade delas, mas posso citar alguns casos só para colocar vocês mais ou menos no meu quadro de pensamento. Eu conheço uma iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais sobre conciliação na área jurídica, que existiu por algum tempo, mas com algumas mudanças, eu não sei exatamente se foi problema de financiamento, se foi pessoal, ela decaiu. E você vê que os números de conciliações feitas diminuiu também com o passar do tempo. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo foi no IBGE. Uma vez eu fui usar um banco de dados para fazer uma pesquisa, só que o banco de dados eu só conseguia ler com um dicionário que eles mesmos fizeram. E o dicionário estava desatualizado há 3 anos. Eu mandei uma mensagem para eles, né, pelo sistema de atendimento ao cidadão, e eles retornaram falando justamente, não tem dicionário.
e nem se vislumbra fazer um dicionário novo. E mais curioso é que no dia seguinte, assim, na mesma semana, eu fui a um evento de inovação e o IBGE estava lançando uma espécie de hackathon para fazer um novo site. Eu falei, poxa vida, eles estão fazendo um novo site, mas a gente não consegue utilizar a plenitude dos dados que já existem. Então, parece que houve um problema de gestão estratégica ali dos recursos que estavam disponíveis. E aí eu trago outro, que é até interessante falar com o pessoal da Prodan, que é o próprio SEI. Eu não sei qual que é a liberdade que eles têm para poder mexer no sistema, mas eu achei curioso o fato de o único plugin adicional, né, a única atualização do sistema ter sido feita por um particular, que é o SEI++. Então, três exemplos assim, de iniciativas de inovação ou inovadoras, de alguma maneira, que perderam fôlego, não foram tomadas assim, com a prioridade talvez adequada. E aí, a minha pergunta, diretamente para o programa, primeiro, parabenizar pela escolha dos critérios, achei super bacana. Ter continuidade, ter impacto já como critérios, fantástico. Mas quais outras medidas será que a gente pode adotar para ter um monitoramento e assegurar a continuidade dessas iniciativas? Primeiro, vou tentar responder, aí você trouxe exemplos super interessantes. Eu acho que tem várias iniciativas que não vão ser bem-sucedidas e faz parte do processo de inovar. Algumas são realmente implementadas, algumas vão se transformando e virando outra coisa, e um belo dia elas não são mais necessárias, porque aquele problema, aquela questão já se resolveu, por exemplo. Então ela deixa de existir por uma questão de ciclo de vida. E algumas realmente não vão dar certo, mas eu acho que ter a sociedade e os beneficiários participando desse processo me parece ser fundamental para que haja realmente uma solução, um aplicativo, uma plataforma, o que seja lá o que for seja lá o que for construído como inovação, realmente que atenda às necessidades. Então, como você minimiza o fracasso, né, o failure dessa inovação, é você trazendo quem é o real beneficiário para essa discussão e para essa cocriação. Então, acho que isso, para mim, é fundamental. E aí, tanto qualitativamente, com conversas mais profundas, então, grupos de pesquisa, eles mais ativos no GT, que está desenvolvendo essa inovação, etc., e também quantitativamente. Hoje, você consegue fazer pesquisas e ter aí uma análise mais quantitativa. O que eu acho que é melhor para mim, na questão do uso do transporte público, não necessariamente é o melhor para quem mora na Zona Sul ou quem mora na Zona Leste, né? Tem realidades diferentes. Então, o quanti-quali me parece que é fundamental, mas essa cocriação ela é importante, que tem a ver com a sustentabilidade da inovação. Em relação à questão da conciliação, a mediação tem tomado o espaço da conciliação no judiciário, né? Então, acho que você se refere à questão da conciliação no Poder Judiciário. Eu acompanho isso no Judiciário de São Paulo, tenho trabalhado com mediação de conflitos no Fórum de João Mendes, inclusive, e a mediação tem sido opção dos juízes antes deles realmente darem a sentença. Então, eles têm enviado para a mediação e não para a conciliação. Então, não sei o caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas pode ser que a mediação tenha sido uma solução que tomou espaço da conciliação, que, a meu ver, é melhor, mas não podemos discutir depois por que eu acho que é melhor. Tá? Em relação ao site do IBGE, também vejo, né, tem várias coisas que não eram nem utilizadas, não funcionavam. Quanto que a sociedade está participando, e aí o hackathon está aí, né? Mas talvez na hora de idealizar o hackathon, tem a sociedade civil participando nessa idealização. Acho que quanto mais participação nessa discussão, melhor. E só para a questão da perenidade do prêmio, eu acho que é fundamental. Por exemplo, eu estou com essa coisa de conciliação e de mediação de conflitos e gestão, porque eu estou vivendo isso muito de perto na universidade, porque está muito ligado ao gabinete da reitora, e eu sei que a gente tem ideias. E eu não vou conseguir inscrever isso para esse ano, porque está muito em cima, infelizmente não vou conseguir. Para mim, está muito em cima dentro do meu planejamento. Mas saber que vai ter no ano que vem, me permite, né, e do ano que vem, se não dá no ano seguinte, me permite já começar a pensar no desenvolvimento desse projeto, e mais do que pensar na premiação, falar assim, bom, agora eu preciso inscrever e colocar isso em prática lá dentro. O prêmio serve como um empurrãozinho, uma cutucada do tipo, para você se mover. E isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente tem muitas ideias, e a gente fala, gente, está tão corrido, tem tanta coisa acontecendo, não vou conseguir, mas saber que vai ter esse ano, vai ter no ano que vem, etc. Essa perenidade vai fazer com que eu me mexa e ponha no papel, junte as pessoas e faça acontecer.
Muito obrigado. Temos alguma pergunta final, talvez? Acho que se não tivermos, então eu gostaria de deixar de palavras finais realmente o convite para que todos visitem o site, baixem o regulamento, conheçam mais sobre o prêmio. Se tiverem dúvidas, tem um e-mail de contato ao final do prêmio, a gente vai colocando lá respostas a perguntas frequentes também, mas por favor fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. E gostaria de novamente agradecer muito a presença de todos e a presença da professora Gabriela de Brelas, da Unifesp, e termino deixando o convite para que participem, venham do próximo Diálogo Smith, que deve ser daqui a um mês, no dia 13 de setembro. A gente deve discutir justamente esse desafio da inovação na burocracia de rua, na burocracia, ou seja, nos servidores que estão na ponta atendendo o cidadão, com uma grande especialista do tema já confirmada, a Gabriela Lota, e a gente deve ter mais uma ou duas pessoas para conversar disso aqui com a gente, tá bom? Então agradeço novamente muito a presença de todos e tenham um bom dia.